Olá, hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos colocar o nosso chapéu de detetive financeiro e mergulhar fundo na saúde de uma das maiores empresas do mundo. O nosso caso de hoje, a gigante da mineração, a Vale. E só para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, a Vale tem operações em mais de 20 países. É sem dúvida um colosso, uma verdadeira potência global. Mas a pergunta que não quer calar é, por trás de toda essa grandiosidade, olhando os números friamente, quão saudável a Vale realmente está? Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar agora. Para entender a saúde financeira de qualquer empresa, a gente precisa pensar como um analista. E, no fundo, tudo se resume a fazer três perguntas essenciais, três perguntas-chave. E essas são as nossas três linhas de investigação. Primeiro, a liquidez, ou seja, ela consegue pagar as contas do dia-a-dia. Depois, o endividamento, o quanto ela depende de dinheiro emprestado. E, por fim, a rentabilidade. A resposta que a gente procura está exatamente no cruzamento dessas três pistas. Ok, vamos começar. A nossa primeira pista tem tudo a ver com a liquidez, que, explicando de um jeito bem simples, é a capacidade da empresa de pagar suas contas mais imediatas, aquelas que vencem logo. Basicamente, o que a gente quer saber é, se os credores aparecessem hoje para cobrar, a Vale teria dinheiro em caixa, ou algo que vira dinheiro rápido para pagar o que deve. É isso que a liquidez nos diz. Certo, então vamos olhar para os dados. Temos aqui três indicadores importantes, de 2021 a 2023. E, logo de cara, uma coisa chama a atenção, especialmente ali na primeira linha, a da liquidez imediata. E este gráfico aqui, nossa, ele deixa tudo muito claro, né? A liquidez imediata mostra o dinheiro vivo disponível para cada real de dívida de curto prazo. E olhem só essa queda. Em 2021, eram 78 centavos para cada real. Em 2023, esse valor despencou para apenas 25 centavos. É uma queda bem acentuada. Mas calma. Apesar dessa queda no caixa mais imediato, os outros indicadores mostram que a empresa ainda tem uma capacidade geral boa para cobrir as suas dívidas de curto prazo. Então, a situação enfraqueceu, sim, mas ainda não é motivo para pânico. Beleza. Seguindo em frente na nossa investigação, vamos para a segunda pista, o endividamento. Agora, vamos analisar o peso da dívida na estrutura da Vale e o quanto ela depende de dinheiro de fora para se financiar. A questão toda aqui é o equilíbrio. Uma empresa precisa de dívida para crescer, é normal, mas dívida demais pode se tornar um problema sério. Vamos ver como a Vale está nessa balança. Esses números nos contam duas coisas bem importantes. O primeiro indicador compara o dinheiro de terceiros com o dinheiro dos próprios sócios, e a gente vê que essa dependência diminuiu. Já o segundo mostra que a fatia da dívida que vence logo, a de curto prazo, ficou ali bem estável, perto dos 28%. E essa melhora fica ainda mais nítida neste gráfico. Em 2021, para cada real que era dos sócios, a Vale devia R$ 1,53 para terceiros. Já em 2023, esse valor caiu para R$ 1,30. Isso é uma tendência muito boa, mostra que a empresa está menos dependente de bancos e credores. Então, o ponto principal aqui é que a Vale parece ter fortalecido e muito a sua estrutura de capital nesse período. Ela soube gerir bem a sua dívida, se tornando financeiramente mais sólida nesse quesito. Ponto positivo para ela. Agora a gente chega na pergunta de $1 milhão, a que todo investidor quer saber. No fim das contas, a empresa está ganhando dinheiro? Vamos investigar a rentabilidade. Em bom português, a rentabilidade nos diz se a empresa é boa em transformar as suas vendas e os seus investimentos em lucro de verdade, aquele que vai para o bolso. É o teste final da eficiência de qualquer negócio. Em 2021, a Vale tinha uma margem líquida de incríveis 41%. Pensem bem, para cada R$100 que entravam com as vendas, 41 viravam lucro puro. Um número espetacular. Pois é, mas em 2023 essa margem caiu para 19%. Ainda é um número bom, claro, mas uma queda de mais da metade em apenas 2 anos é algo que levanta, sim, algumas sobrancelhas e merece atenção. Para ir um pouco mais fundo, vamos olhar para outras duas métricas. O ROE, que mede o retorno da empresa como um todo, usando tudo o que ela tem, e o ROI, que mostra o retorno do ponto de vista do acionista, do dinheiro que ele investiu ali. E os dados? Bem, eles confirmam essa história de queda. Tanto a eficiência do negócio, o ROA, quanto o retorno para os acionistas, o ROE, sofreram quedas brutais entre 2021 e 2023. A máquina de fazer dinheiro da Vale claramente deu uma desacelerada.
Essa aqui é, sem dúvida, a principal luz amarela que acendeu na nossa investigação. A capacidade da Vale de gerar lucro a partir de suas operações diminuiu bastante. Isso se torna um desafio claro daqui para frente. Então, depois de juntar todas as pistas, de analisar todas as provas, qual é o nosso verdito final sobre a saúde financeira da Vale? O nosso relatório final mostra um retrato, digamos, com luz e sombra. Do lado positivo, a empresa está menos endividada, o que é ótimo. A liquidez, apesar de ter caído, não chega a ser uma preocupação imediata. O grande, porém, fica mesmo na rentabilidade, que é o ponto de interrogação. A empresa está estável, mas a sua capacidade de gerar lucro está, sim, sob pressão. E a gente termina com essa pergunta no ar. Com essa máquina de lucros perdendo força, qual é o maior desafio que a Vale enfrenta hoje? Certamente será encontrar maneiras de reverter essa tendência e voltar a crescer de forma rentável. O caso está encerrado por enquanto, mas a história, com certeza, continua.